Dia, amados irmãos, aqui é o evangelista Marcos Paulo. Mais uma vez estou aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para vocês, amém? E a palavra que Deus me deu neste momento está lá em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, amém? É o adultério de Davi que ele cometeu em um homicídio, amém, irmãos? Está escrito assim, a partir do versículo 1. Você que tem uma Bíblia, acompanhe conosco. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele o seu servo e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito bonita. Davi perguntou: quem era aquela mulher? Disseram-lhe: ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: traze-me Urias o Heteu, e Joabe o enviou a Davi. Vamos pular lá para o versículo 15. Na carta ele escreveu: posicione Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz, e deixe-o sozinho, para que seja ferido e morra. Amém, meus amados? Aqui é uma história de um homem chamado Davi. Um homem, quando jovem, foi escolhido entre seus irmãos. Seus sete irmãos, ele era o oitavo, do filho de Jessé. Samuel chega na casa de Jessé e passa os 7 filhos de Jessé na frente de Samuel, o profeta, e Deus fala que nenhum daqueles era ungido de Deus para ser rei de Israel. E Samuel fala: tem algum filho ainda, Jessé? Jessé, com desprezo, fala: tem um menor que está lá cuidando das ovelhas. Manda eu chamar, senão não sentaremos à mesa. E mandou chamar aquele jovem. Aquele jovem chamado Davi, quando chega, Deus fala: este é o meu escolhido. E diz a palavra que Samuel jogou o óleo sobre Davi. Na mesma hora Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus. E este mesmo Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, se tornou rei de Israel no lugar de Saul. E aqui diz a palavra, no capítulo 11 de 2 Samuel, que Davi, havia uma guerra naquela época, e Davi não foi, mandou Joabe e os seus servos para aquela guerra. Mas Davi ficou no palácio. E numa tarde Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. E do terraço ele olhou e viu aquela mulher se banhando nua. Uma mulher muito linda. Naquele momento Davi ficou delirado por aquela mulher. E mandou perguntar quem era aquela mulher. E falaram para ele que era Betseba, a mulher de Urias. Era uma mulher casada. E ele mandou chamar aquela mulher para o seu palácio. E aquela mulher vem ao teu encontro. E a palavra vai nos dizer que ele deitou com essa mulher. E essa mulher voltou para a sua casa. E essa mulher se engravidou de Davi. Davi manda uma carta para Joabe para que Urias, o marido dessa mulher, viesse de volta para Israel. E Urias, obedecendo como servo do seu rei, voltou para Israel. E a história vai nos relatar que, com insistência, Davi queria que Urias voltasse para sua casa, para deitar com a esposa dele, para encobrir aquele erro dele, aquele pecado que ele tinha cometido. Mas Urias não voltou para sua casa. Urias continuou deitado na frente do palácio. No outro dia foram falar
para o rei Davi que Urias não tinha ido para a sua casa. Davi novamente, arquitetando seu plano, faz um almoço e convida Urias, e embebeda ele. Fala para os seus servos embebedar Urias, e Urias já alcoolizado, bêbado. Davi fala, volte para sua casa. Novamente o plano que Davi arquitetou não deu certo. Urias não voltou para sua casa, porque ele queria esconder o seu erro, o seu pecado. Aí no versículo 15 do mesmo capítulo 11 de 2 Samuel vai nos dizer que Davi, enfurecido, escreve uma carta para Joabe para colocar Urias na linha de frente da pior batalha, que tiver mais feroz, e que deixasse ele sozinho para que ele morresse. Irmãos, eu quero dizer nessa palavra o que Deus colocou no meu coração. Um homem que foi ungido por Deus, um homem que era desprezado pelo seu pai, Deus unge ele como rei. Ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui no versículo 11 de 2 Samuel, ele falhou, ele pecou, ele errou, amados irmãos. Ele comete um adultério e um homicídio, como foi narrado neste momento aqui. Irmãos, por esses dias estava olhando as redes sociais, quando me deparei com um certo líder de uma igreja, um líder conhecido, que falava mal de um cantor que se afastou dos caminhos de Deus, de um cantor que caiu, e ele relatando e falando mal daquele homem num púlpito de uma igreja, os irmãos todos sorrindo, dando risada, debochando pela queda daquele homem. Irmãos, isto é errado. Quando deparamos com a palavra de Deus, olhamos aqui e veja que está escrito aqui, Davi, um homem ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, como fala lá em 1 Samuel, capítulo 16, que narra a história dele, quando ele foi ungido a rei. Este homem, cheio do Espírito Santo, quando se torna rei de Israel, ele acaba caindo em pecado. O que a palavra de Deus quer nos dizer hoje? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para falar mal de alguém? Irmãos, crentes hoje em dia, evangélicos, estão virando chacota. Aparece na rede social, falando mal um do outro. Irmãos, não somos Jesus. Não foi eu que morri na cruz por você. Não foi esse líder que morreu na cruz por mim, por você, por ninguém. Nem por esse cantor que caiu. Quem é ele para falar isto? Ele está errado, ele tem que se arrepender. E toda a igreja está com ele lá, tem que se arrepender também. Não podemos ser desta forma. Se nós formos olhar lá em Mateus 7, capítulo 7, meus amados irmãos. Mateus capítulo 7. Oh, glórias a Deus, aleluia. Mateus 7. Versículo 1 está escrito assim: não julgueis para que não sejais julgado. Amém? E também lá em Provérbios, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9 está escrito assim. Eclesiastes 9, 4. Há esperança para todos os que estão entre os vivos. Há esperança, meu amado. Há esperança para cada um de nós. Não importa o teu erro, a tua falha, o teu pecado. Quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós? Em Jó 14, 7. Vamos ver lá em Jó 14, 7, meus amados irmãos. Jó 14, 7. Está escrito assim, ó. Pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar os seus brotos. Não deixa de existir.
Ainda que a sua raiz apodreça na terra e seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. Olha só, irmãos, com o cheiro das águas, aquela árvore que foi cortada, aquela árvore que caiu, ela tornará a brotar. E vem um líder de uma igreja conhecida ficar falando mal de irmãos, de pessoas que caem na fé, pessoas que perderam a sua fé. Uma pessoa que tem Cristo no coração não pode fazer isso, ficar debochando, e a igreja toda sorrindo, gargalhando, dando risada. Se você vê essa filmagem na rede social, no YouTube, você vai ver a igreja toda sorrindo. Irmão, isso aí está errado. Ele vai para o inferno e vai todos junto com ele, se continuar desta forma. Como eu falei aqui, evangélico tem virado chacota, porque quando olhamos para as redes sociais, o que vemos é pessoas crentes falando um mal do outro, em vez de nós orarmos um pelos outros, irmãos, como a Bíblia nos ensina, que devemos orar. Devemos orar pelas pessoas mais fracas. Irmãos, não agir desta forma. Não somos Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, 12, irmãos. Vamos ler lá comigo. Em nome de Jesus. Meu Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10. Você que está com a Bíblia, acompanhe comigo, para você entender essa palavra. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 12. Está escrito assim, ó. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Você que está em pé, cuide para que não caia. Eu que estou em pé, eu tenho que me cuidar para não cair. Não ficar falando mal do meu próximo, julgando, falando em redes sociais. Temos que orar. Ah, porque fulano saiu da igreja, agora virou gay, agora é isto, era aquilo. Uma cantora que perde o seu filho. Este mesmo líder vai criticar o outro filho dessa cantora, porque ele se declarou que é gay. O que é isso, irmão? O que está virando o evangelho de Deus? Este homem julgando as pessoas. Não podemos fazer isso. O crente verdadeiro, o homem e a mulher que tem Deus no coração, tem que orar por essas pessoas, orar por esse cantor, por essa cantora que perdeu seu filho e outro filho se afastou do caminho de Deus, e ele vai lá e julga. Ele não é Deus. Como eu falei aqui, ele não morreu na cruz por mim e por você, nem eu morri por você também. Só Jesus pode julgar. Só Jesus pode julgar as nossas falhas. Amém, meus amados? Vamos olhar lá em Apocalipse 20, 11. É algo que deixa a gente revoltado, meus amados. É algo que deixa a gente revoltado. Você olhar um tipo de coisa dessa no meio do evangelho nos dias de hoje. E uma pessoa dessa falar que é cristão, que é um pastor de uma igreja. Não estou aqui citando o nome de ninguém. Só estou relatando e os irmãos já sabem quem é. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, está escrito assim: Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte
e o além entregaram também os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então todos aqueles que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Aqui está falando do juízo final, meus amados irmãos. Apocalipse 20:11, quando Jesus vai nos julgar, quando ele vai abrir aquele livro, e ali que não tiver escrito o nome, escrito no livro da vida, será lançado, jogado no lago de fogo. Mas quem vai fazer isso? É Jesus. Jesus, aquele que morreu na cruz. Hoje ele está sendo nosso advogado. Mas no final, no juízo final, ele vai ser o juiz. Ele vai poder julgar, meus amados irmãos, os erros das pessoas. Não um mero homem, um simples homem mortal. Eu, você, jamais podemos julgar alguém, criticar alguém. Meus amados irmãos, vamos lá em 1 Coríntios 10:12. Mais uma palavra para dar uma reforçada aqui. 1 Coríntios 10:12. Está escrito assim. Amém, Jesus. 1 Coríntios 10:12. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amém, meus amados? Vou repetir mais uma vez. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Eu que estou em pé, eu tenho que me cuidar para não cair. Você que está em pé, cuide para que não caia. Você olha a fraqueza do seu irmão. O irmão cai na presença de Deus, cai na fé, aí ajunta a igreja, o líder, com a igreja fica tudo rindo, debochando, falando mal. Irmãos, temos que orar, temos que buscar a presença de Deus por essas pessoas. Eu oro por esse cantor que caiu, eu oro por essa cantora que seu filho foi recolhido e o outro filho dela afastou, mas esse líder não, ele vai lá para julgar. Ele está querendo ser Jesus Cristo. Foi ele que deu a vida dele por nós na cruz. Meu Deus, o que é isto? Isto não é evangelho de Cristo. Isto é chacota, meus irmãos. Vamos parar com isto. Vamos parar de ficar falando mal de irmãos em redes sociais. Vamos usar a rede social para ganhar almas para Cristo. Para levar pessoas para o céu, para o reino de Deus. Amém, meus amados? Quero deixar esta palavra no coração de cada um. É algo que eu quero deixar, que Deus colocou no meu coração, porque é algo revoltante. Eu, como evangelista, eu vejo essas coisas, eu fico triste, meus amados. Porque nós temos que falarmos do amor de Deus. E eu creio que este cantor que caiu, até gosto muito dos louvores dele, creio que ele vai se levantar novamente, não importa o erro dele. Essa cantora que seu filho foi recolhido por Deus, o outro se afastou, eu creio que aquele jovem vai voltar para o caminho de Deus. Olha só, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ungido por Deus, caiu, cometeu um adultério. Se esse líder estivesse nos dias de Davi ali, ele estaria fazendo a mesma coisa, julgando Davi, dando gargalhada. Não, irmão, para com isso. Davi se arrependeu. E no Salmo 51, meus amados, para estar encerrando, eu vou estar lendo o Salmo 51.
foi escrito por Davi, quando ele cometeu aquele grande pecado que ele fez de ter deixado aquela mulher grávida e mandado ter matado o marido dela, colocar o marido dela na frente da pior batalha para morrer. Aí ele, depois que conseguiu fazer aquele homem morrer, ele se casou com Betseba e teve um filho. E ele veio o profeta Natan corrigir ele, e ele se arrependeu. Ele se arrependeu e Deus falou assim: eu não vou te matar, mas o filho que vai nascer dessa mulher vai morrer. E o filho daquela mulher morreu, o filho de Davi. E ele escreveu o Salmos 51. Preste bem atenção, irmãos, como está escrito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como um isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Amém, irmão? Vou ler até aqui. Se os irmãos que estiver em casa quiser ler o Salmo 51 completo, você leia. É o salmo escrito por Davi, quando ele cometeu aquele pecado, ele se arrependeu. E a palavra de Deus nos diz que quando a gente se arrepende, todo o nosso coração, Deus nos perdoa. Está em 1 João, narrado está aí, meus amados irmãos. Não é eu e você que vai julgar o nosso próximo. Ah, porque aquele fulano caiu, porque esse crano caiu, que Beltrano é isso, que aquele ali é gay, que é isso? Quem sou eu? Quem é você? Deus dá o livre-arbítrio para cada um. Devemos orar para que o Espírito Santo de Deus entre na mente dessas pessoas, no coração dessas pessoas, e ela venha voltar para o primeiro amor. Amém, meus amados? Quero neste momento fazer uma oração em nome de Jesus para todas as pessoas que neste momento se encontram afastadas do caminho de Deus. Você que se encontra afastado, não olhe para o homem, não olhe para mim, olhe para Jesus. É Ele que morreu na cruz por você, é Ele que deu sangue naquela cruz por você e por mim. Amém, meu amado? Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, quero te agradecer por esta palavra, Senhor Deus. Ó Pai, venha nos dar sabedoria a cada dia, Pai. Peço a Ti que dê sabedoria para esses líderes também, Senhor, que vão em redes sociais. Senhor, fala mal daqueles que caíram na fé, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Oro para todas as pessoas neste momento que se encontram afastadas do seu caminho, que venha voltar para o primeiro amor, Senhor. Coloca teu Espírito Santo na vida das pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.